Eu tenho imenso prazer de anunciar o painel 1, Mecanismos de Violência e Controle, Repressão, Conformismo e Resistência em Tempos de Totalitarismo. Compõem a mesa o professor Mirko Dondi. Convido o professor Mirko para fazer parte da mesa. Convido a professora Heloísa Paulo, o professor Ataíde de Almeida. Maria das Graças. Maria das Graças, eu pulei uma linha aqui. É que eu estou sem óculos, né? Esqueci meu óculos. Gracinha, lá de Pernambuco. Tá certo. E o professor Eric Reis, eu não vou pronunciar o nome do meio, Zena. Colegas, né? A professora Heloísa vai expor sobre Esperando a Hora da Festa, Resistência e Ação Política no Exílio. A professora Heloísa é doutora em História Contemporânea e do Centro de Investigação de Coimbra, tá bom? Fique à vontade. Só quero fazer só quero explicar o título. Esperando a Hora da Festa é uma alusão a uma frase dita por um elemento que era um elemento salazarista, que rompe com o governo e passa para a oposição, que era o Miguel, que dizia que o pior do revolucionário era esperar a hora da festa. Ou seja, todo o trabalho que vem antes do grande ato revolucionário. Daí eu usar o esperando a hora da festa. E vou retomar um pouco o que o professor De Bernardi falou sobre a memória da oposição. Realmente há uma tendência para se construir, né, depois do fim do regime, uma memória uniforme dessa oposição. E essa memória uniforme ela é construída graças à predominância de um dos grupos, né, que rege ou que sobrevive ao fim do regime. O Partido Comunista, no caso português, ele vai reelaborar a memória da oposição de tal forma que privilegia os elementos ligados ao Partido Comunista, esquecendo toda uma outra história pregressa que está sendo recuperada agora e que precisa ser repensada até em nome dos grandes heróis dessa oposição, entre eles o Humberto Delgado, que foi um candidato da oposição e que foi assassinado pela PIDE em 65, mas que tem uma trajetória anterior ligada ao regime, inclusive faz parte da Legião Portuguesa, um elemento de confiança do Salazar. E dá uma reviravolta em 58. Bom, vamos lá ver. Eu vou mesclar um pouco a questão da imigração política com a questão do combate político, que isso não se pode separar. O republicanismo, que é a primeira vertente de combate contra a ditadura militar, instalada em 28 de maio de 1926, ele é antigo no Brasil. Ele tem dois centros de apoio, nascidos após o 31 de janeiro de 1891, né? Um no Brasil, que é no Rio de Janeiro, perdão, que é o Grêmio Republicano do Rio de Janeiro, e um em São Paulo, com o Centro Republicano Português, da qual a grande figura é o Ricardo Severo, que pelo menos quem vive em São Paulo tem mais ou menos uma ideia de quem é Ricardo Severo. E já agora, em homenagem à Graça, havia um Grêmio Republicano Português em Pernambuco, tá? E um outro em Manaus. Todos eles vão fazer campanhas republicanas até o advento da República no 5 de outubro de 1910. E entre 1910 e 1926, todos eles procuram, de uma certa forma, se fazer presente junto ao governo português, através de envio de delegações comemorativas, através de homenagens à visita do Antônio José de Almeida, da qual o Tongal estudou, é um dos grandes exemplos disso. Ele é recebido com poucas circunstâncias, tanto no Rio quanto em São Paulo. E após o 28 de maio, após a implantação da ditadura, esses centros, principalmente o Rio, ele é o primeiro a gritar contra a implantação da ditadura em Portugal. Entre 1926
consegue sobreviver, bem ou mal, apesar das leis de nacionalização. Em 1936, alguns deles são fechados, né? O Centro Republicano Português de São Paulo é o único que sobrevive, porque é o único que adapta a sua legislação às exigências do governo de Vargas. O Grêmio do Rio desaparece uma outra associação também que vai ter um caráter de combativo nos primeiros anos dos anos 30, que é a Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro, né, que tenta manter a ideia da colônia, né, recuperar as ligações possíveis entre o Brasil e essa colônia e, sobretudo, um dado curioso, é o único centro, então, que tem mulheres, que admite mulheres na sua composição. E é um centro extremamente ativo contra o regime, a ponto de ser desse centro uma publicação que, assinada por vários exilados, entre eles o Sarmento Pimentel, Norco de Matos, uma série de elementos que são jogados para o exílio após 1927, que é a data da primeira revolta militar contra a ditadura. E esse manifesto eles conseguem enviar clandestinamente e circular no exército português. Né? Por pressões das autoridades portuguesas, essa sociedade luso-africana ela desaparece enquanto ação política, né? Apesar de que o seu boletim continue a ser publicado até os anos 40. Bom, quem são essas figuras? São eles, como eu já falei, são exilados no 31 de janeiro de 1891 e não são exilados comuns. São engenheiros, são pequenos comerciantes, profissionais liberais e, após a implantação da ditadura militar, uma nova leva de imigrados, uma primeira leva de imigrados, chega trazendo uma tradição republicana mais pesada, como, por exemplo, o Raul Monteiro de Guimarães, que estava ligado ao Partido Democrático. Né? Eles se fixam, são pessoas que têm, pela sua formação intelectual, muita facilidade de arrumar emprego no país. Eles conseguem ter uma penetração, por exemplo, em jornais, em periódicos, e além disso, alguns deles têm verbo suficiente para aplicar, né, em indústria, como o próprio Raul Monteiro de Guimarães, que vai aplicar no Moinho da Luz, que no Rio de Janeiro todo mundo conhece para esse período. A partir de 1940, essa configuração republicana ganha um novo alento com a chegada dos Budas. Quem são os Budas? O grupo de exilados que se fixa em Madrid a partir de 1931 com a implantação da República, ele é dividido em duas grandes frentes, uma frente comandada pelo Ribeiro de Carvalho e outra frente comandada pelo Jaime de Moraes, o Alberto Moura Pinto e o Jaime Cartesal. Né? E esse grupo chega, se fixa e começa uma nova era em termos da movimentação política que essa oposição portuguesa no Brasil consegue levar a cabo. Eu só podia... essa aí é a revista do Grêmio Republicano Português, é um dos últimos exemplares, né, que sai ainda na década de 30. Essa é a sede do Grêmio Republicano Português no Rio de Janeiro, a primeira sede na Rua dos Andradas. Né? E aí nós temos uma coisa muito interessante. Num clima de repressão do governo Vargas, não se poderia fazer muitas manifestações públicas, ainda mais de cunho político, porque as associações políticas para imigrantes eram proibidas. Então eles resolvem fazer primeiras pequenas reuniões políticas e criaram o que se chama a Comissão do 5 de Outubro. Formalmente seria um festejo da implantação da República Portuguesa. Né? Então, por diversas ocasiões, primeiro em 41, 42, 43, 45 e 46, há reuniões na qual são lavradas atas, né, que são distribuídas depois para serem publicadas na imprensa. Algumas delas são e outras caem no esquecimento, na qual se louva não só a posição do Brasil
mas se louva a posição dos aliados e o retorno da democracia, né, o breve retorno da democracia na Península Ibérica. O que isso significa? É a procura do reconhecimento internacional dessa oposição. Tá? Procura que também vai marcar os exilados espanhóis, que vai marcar toda a euforia, né, de um pós-guerra que em 45 parece marcar também o fim dos regimes ditatoriais ibéricos. Né? Essas comemorações são muito interessantes porque em 41 quase não tem ninguém na comemoração, em 42, quando o Brasil entra na guerra, há já mais pessoas participar. Em 43, então, há uma grande comemoração com uma participação muito maior. Né? Há um convite muito interessante para essa comemoração, que é baseado nos cartoons que saíram em 1910, comemorativos das grandes figuras da República, que é os Varões Assinalados do Francisco Valente. E aí vocês veem duas figuras do republicanismo em Portugal, o Afonso Costa e o Antônio José de Almeida, né, numa evocação à volta dos antigos princípios democráticos da República Portuguesa. Ou seja, era preciso restaurar a República em Portugal. Bom, basicamente, a partir de 45, nós vamos delinear dois grupos de ação. Porque, além dos republicanos, há um outro grupo que vai tomando forma e crescendo à medida que também, ao fim do regime Vargas, e há a formalização e reconhecimento do Partido Comunista Brasileiro, que é um grupo ligado aos comunistas portugueses, que ganha força com a chegada do Aniceto Monteiro ao Brasil, e com um grupo que se destaca, que inicialmente está preso a esse grupo republicano, mas que gradativamente se destaca e vai delineando mais essa influência comunista. Tá? Esses dois grupos tinham um objetivo comum, que era procurar o reconhecimento, como eu já falei, internacional, mas o reconhecimento da própria oposição portuguesa como os legítimos representantes dessa oposição no estrangeiro. Tá? Para isso, eles vão fomentar todo o conteúdo de ligações que tem com Portugal. E os republicanos levam vantagem nisso porque a vida republicana desses exilados republicanos em Portugal era muito forte. Aí é uma reunião no Automóvel Clube do Brasil, na qual vocês podem ver o Jaime Cortesão, quem está do lado direito do Jaime Cortesão é o Moura Pinto, e depois o Jaime de Moraes, que formam os três Budas, né? Pode? Isso aí junto com essa tentativa de organização, surge a União dos Democratas Portugueses, que está ligada ao grupo republicano, né? Essa União dos Democratas Portugueses, ela tem várias representações regionais. A mais significativa dela, porque as outras não são muito temporárias, baseadas em figuras republicanas que estão localizadas no território brasileiro. Por exemplo, o Camilo Cortesão está em Pernambuco e ele é o representante lá em Pernambuco dessa União dos Democratas. Aqui é o Sarmento Pimentel, que é uma das figuras mais simbólicas da oposição portuguesa no território, na cidade de São Paulo. Bom, esse afã de buscar uma representação externa leva não só a movimentação dos grupos com os grupos internos, mas também uma série de ações junto à recém-formada Assembleia das Nações Unidas e a procura que essa Assembleia reconheça esses exilados, e aí vai entrar os exilados espanhóis também, que tem uma longa tradição de colaboração desde a Guerra Civil de Espanha, buscando que a ONU reconheça esses grupos exilados, tanto os republicanos espanhóis quanto os republicanos portugueses, como representantes legítimos de um governo deposto, o que seria uma grande perda, tanto para o Salazar quanto para Franco. E
as ações, o primeiro manifesto é uma reclamação portuguesa contra o manifesto enviado para a Conferência de São Francisco, e agora as ligações que eles têm com o exterior. É muito engraçado, eu trouxe o PowerPoint simplesmente para ilustrar determinados documentos que são únicos, porque a questão da memória também, da recuperação dessa memória, passa pela recuperação de arquivos esquecidos. Essa documentação é baseada em 3 arquivos, que é o arquivo do Jaime de Moraes, que estava no Rio de Janeiro, o arquivo do Moura Pinto, que estava em Coja, próximo de Coimbra, e o arquivo do Movimento Nacional Independente, que estava no Museu da República da Resistência, esquecidos. E recuperar esses arquivos particulares é recuperar a memória dessas pessoas também. Bom, essa carta é muito interessante, que é para o Joaquim e vem da parte do Rafael. Bom, o Joaquim é Alberto Moura Pinto, que foi ministro da Justiça, né? E o Rafael nada mais é do que um senhor chamado João Soares, que é o pai de Mário Soares. Né? E aí eles falam na Constituição do Conselho Nacional de Unidade Antifascista e justamente na delegação desse conselho, não para o grupo comunista, mas para o grupo republicano, de uma representação legal desse grupo junto a qualquer empreendimento das Nações Unidas. Ou seja, há um reconhecimento interno em Portugal da representatividade que esse grupo pode ter a nível internacional. E só para vocês terem ideia, essa credencial é passada pelo Norton de Matos, pelo Barbosa Magalhães, que são figuras muito gratas do movimento republicano, e pelo Bento Jesus Caraça, que é um elemento ligado ao Partido Comunista. Né? Bom, essa ação se desenvolve por questões logísticas, não se consegue fazer representação na Assembleia das Nações, há um protesto formal, há a tentativa de um contato com Castelau, que é esse indivíduo de óculos, que faz parte de um movimento nascido ainda em 1931, que posteriormente é revivido durante a guerra, que é a Galeusca, depois da Guerra Civil, e depois da Segunda Guerra. A Galeusca é a união da Galícia, Euskadi, País Basco, e a Catalunha, que oferecem aos seus antigos companheiros da Guerra Civil a proposta de uma unificação desses 3 territórios com Portugal para, numa ação comum, bloquearem as ações fascistas de Salazar e o domínio autoritário de Franco. Essa coisa de uma União Ibérica feita assim não agrada muito aos portugueses, mas a representação é dada ao Castelau para conversar nas Nações Unidas e com os próprios republicanos exilados, que nessa hora andavam já em guerra constante, que é uma marca do exílio republicano. Essas ações culminam com uma ação, com um apoio muito direto de determinados elementos brasileiros, que fundam a Sociedade dos Amigos da Democracia Portuguesa, né, e que passam a fazer vários atos públicos na sede da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. Aí é uma foto inédita do arquivo do Moura Pinto, na qual quem discursa é o próprio Jaime Cortesão, que tem ao lado o Jaime de Moraes, escondido o Moura Pinto, sempre os 3 com grande projeção. Bom, a ligação que eles fazem é ali no meio, do lado do senhor de branco mais baixinho, que é o próprio Moura Pinto. O outro, o de branco, da parte esquerda, do lado esquerdo, é o Ricardo Seabra de Moura, que é um grande industrial que patrocina todas essas ações, inclusive dá dinheiro para ações revolucionárias em Portugal, né? E vai dar posteriormente na década de 60. E nós temos um outro grupo, que eu vou falar rapidamente, que eu já expliquei de 3 minutos, que é o grupo ligado ao Partido Comunista, né? Em que vai promover muitas ações comuns com o Partido Comunista Brasileiro. Aí é uma foto inédita também da exposição na imprensa clandestina portuguesa, que ocorreu na sede da Associação Brasileira de Imprensa no dia 25 de janeiro de 47.
e que contou com a participação não só de artistas ligados ao Partido Comunista Brasileiro, mas que alguns artistas ligados ao Partido Comunista Português e que são praticamente desconhecidos em Portugal, como Joaquim Terreiro, que era um fulano que era um escultor em madeira e um artista de mobiliário, que inclusive com Oscar Niemeyer vai mobiliar a sede do Partido Comunista Francês em Paris. E nessas ligações aparece uma figura que é carismática, que é o Prestes, né? Que participa dessa oposição e que até 47, 48, quando o partido também passa a ter uma posição de ilegalidade, participa em diversos atos de apoio aos portugueses. Há um jornal que é editado comum, que tanto serve para portugueses quanto para espanhóis, que é o jornal Libertação. Esse é um exemplar único, porque o resto é queimado. Que é fruto não só da Sociedade Brasileira dos Amigos da Democracia Portuguesa, mas fruto também da Sociedade Brasileira dos Amigos da Democracia Espanhola, né? Que é fundada no mesmo período. E, concluindo, toda essa ação que é levada nos anos 40, ela ganha um novo fôlego nos anos 50, quando essa leva nova de imigrados parte para ações mais diretas, sobretudo a partir da chegada do Humberto Delgado em 58. Né? Essa é uma entrevista dada ao Cruzeiro, no Rio de Janeiro, né? Procurando publicitar toda a ação que pode ser levada a cabo contra o Salazar, denunciar o fascismo. O primeiro é o Tomás Ribeiro Colasso, que se dizia o inimigo número 1 de Salazar, mas era um monárquico. O outro era o Fernando Queiroga, que capitaneia uma revolta na década de 40, e o de baixo é o Paulo de Castro, que é um jornalista famosíssimo, mas que é a alcunha de Francisco Cachapuz, que era um elemento ligado ao Partido Comunista, que participa da Guerra Civil de Espanha e depois rompe com o partido, mas que está à frente de todas essas ações. Culminando, se fez muitas ações a nível de propaganda, mas talvez a ação de propaganda mais eficaz tenha ocorrido 50 anos atrás, quando um grupo de espanhóis e portugueses resolve tomar de assalto um iate português chamado Santa Maria e trazê-lo para as costas brasileiras, na região do Recife, e alcançar uma autoridade internacional, inclusive com o reconhecimento da própria Estados Unidos, da esquadra norte-americana e do governo francês, de diversos outros governos, reconhecimento que aquilo não era um ato de pirataria, mas sim um ato político. Em 61. Galvão, né? É com Galvão e com Santa Maria, e com Sotomayor. E aí começa uma nova etapa desse movimento abolicionista. Obrigada.